Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, Eduardo Costa, Ricardo Kertzmann, Rita Mundim e Malco Camargos. Olha, pessoal, e a gente começa falando sobre Pedrinho Matador, um serial killer mineiro que matou mais de 100 e agora foi assassinado no fim de semana. Pedro Rodrigues Filho, 69, passou 42 anos preso entre idas e vindas da prisão e estava em liberdade desde 2018. Em entrevistas, ele declarou ter matado mais de 100 pessoas e oficialmente a sua ficha tem 71 homicídios. Ele mantinha também, Eduardo Costa, um canal no TikTok para mostrar a sua rotina, para mostrar o dia a dia. Bom dia para você. Bom dia, boa segunda e boa semana a todos. Esse Pedrinho, ele é uma exceção, né? Todas as estatísticas, todos os estudos, toda a experiência mostra que quem se mete no mundo do crime dura entre 16 e 24 anos. O cara que tem essa ficha e que dura esse tempo todo é, sem dúvida, uma exceção, por isso chama a atenção. Mas que Deus o tenha, que volte, se acreditar em encarnação, numa pessoa boa para ajudar em vez de matar. E eu aproveito, falando de Pedrinho Matador, que foi assassinado, para falar de vida. Que todos que têm mais de 70 se vacinem com a bivalente, porque é vida, Júnior. É isso. E aí, Ricardo Kertzmann, Pedrinho Matador, a história dele me intriga muito. Lembro muito bem de uma entrevista do Renato Rios Neto com ele. Inclusive, ela está no nosso YouTube. Se você digitar lá no itatiaia.com.br, você vai conseguir encontrar essa entrevista. É um perfil que intriga a gente quando ele vai falando sobre as coisas, a naturalidade que ele vai falando sobre o assunto. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Eu achei a notícia excelente. Tomara que a gente tenha mais notícias assim, porque por mim esse não precisava nem ter vindo à vida. Como diz a garotada, para mim demorou. E aí, Malco Camargos, bom dia para você. Bom dia, Júnior. Se ele ficou 42 anos preso e morreu com 69 anos, ele cometeu os crimes até 27 anos. Ou seja, com menos de 27 anos, ele tinha matado mais de 100 pessoas, 71 em sua ficha criminal. Impressiona como consegue estar solto. O sistema é assim, né? O máximo que se fica pega de cadeia no Brasil é 30 anos, deve ser julgado, condenado aos crimes, depois voltado para a cadeia por outros crimes. Mas está aí, está solto e agora teve o destino que merecia. De fato, não podia estar convivendo em sociedade quem mata 71 pessoas. Teria que estar recluso ou em outro lugar. Ô Rita Mundim, ele aqui mineiro de Minas Gerais, né? Mas morreu em Mogi das Cruzes, lá na Grande São Paulo. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Realmente é muito triste, né? Você vê que um cara que matou 71 pessoas estava em liberdade desde 2018. E geralmente nos presídios eles costumam fazer justiça lá dentro. Ele devia ser um cara assim. Eu acompanhei as entrevistas com o Renato Rios Neto e realmente choca a naturalidade com que ele fala da morte e os motivos que o levavam a matar as pessoas. Então, portanto, já foi tarde, né? Mas, enfim, o triste é ver a justiça no Brasil. Pessoal, o ex-presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, provocou surpresa ao publicar nas redes sociais uma foto abraçado ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. A publicação gerou uma repercussão imediata no campo de comentários e poucos minutos depois ela foi apagada por Santa Cruz. Cabral, Malco Camargos, foi solto após uma decisão do TRF2 por conta do excesso de prazo nas prisões preventivas e o fato de o réu não oferecer risco à ordem pública. Acho que a soltura dele é um caso à parte, mas vamos focar aqui um pouquinho nessa postagem do Felipe Santa Cruz. Te traz alguma sensação? Como é que você vê essa história? Me traz uma preocupação no uso que tem sido feito das entidades de classe em relação à política. O advogado que contribui para a OAB, né, que paga a sua anuidade, o que ele espera? Espera que tenha sala de audiência, espera que tenha uma acolhida na sua inserção profissional, espera que tenha mais condições de trabalho e não espera que a sua liderança faça política para um lado ou para o outro. Infelizmente, isso tem acontecido no OAB nos últimos tempos, acontece às vezes na Associação Médica Brasileira, isso precisa parar. Essas entidades são feitas para garantir melhores condições de trabalho para aqueles que se associam e esse deveria ser o fim de todas elas, por isso que justifica a sua existência e não para interferir na vida política. Ô Rita Mundim, se apagou a publicação é porque incomodou um pouquinho, né? Pois é, o Júnior, eu não sei, eu acho que existe uma semelhança muito grande entre a primeira e a segunda notícia, porque tem gente que mata puxando o gatilho, tem gente que mata entrando para corrupção,
desviando verba de educação, de saúde, de segurança, né, como é o caso do ex-governador Sérgio Cabral. E nos dois casos a gente vê como que a justiça no Brasil ainda é falha, quer dizer, que o crime compensa. Ô Eduardo Costa, a legenda da foto dizia o seguinte: tantos anos de injustiças, o prazer de tomar um vinho com meu amigo Sérgio Cabral. Quando a Rita, lá no outro tema, lamentou o fato de um homem condenado, responsável por 71 assassinatos, estar solto, eu fiquei pensando comigo, não, esse cara passou 42 anos na cadeia. E se no país não tem prisão perpétua, ele passou mais do que os 30 que a lei prevê. Então, eu não vi absurdo nisso. Agora, alguém que está condenado, ou esteve condenado há mais de 400 anos, está tomando vinho com um amigo, aí é demais. Mas se você, caro ouvinte de Itatiaia, joga no Google assim, ó, busca no Google assim, magistrados de altas cortes brasileiras participando de eventos pagos por gente que deve à justiça. Vocês vão descobrir que Federação dos Bancos, que Confederação Nacional da Indústria, que grandes instituições, grandes grupos privados, que têm ações bilionárias no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, bancam eventos o ano inteiro, na Bahia, na Europa, nos lugares mais chiques. Suas excelências, juízes que estiveram ou estarão envolvidos nos processos, vão a pretexto de um seminário, de uma prosa qualquer. Ô Ricardo Kertzmann, todo mundo tentou falar com o Felipe Santa Cruz depois dessa postagem, mas ele até o momento não respondeu, não. Mas, Júnior, eu não vejo grande novidade aí não, sabe? Porque o doutor Felipe Santa Cruz, conforme ele mesmo deixou muito claro, é amigo de longa data do ex-governador Sérgio Cabral. Aliás, esse doutor Santa Cruz aí, ele é amigo de longa data também do presidente Lula. Sempre foi um anti-lava-jato bem aguerrido e um dos articuladores no STF da anulação das penas do Lula. Outra coisa que eu acho que justifica, né, a declaração de amor dele por um condenado, um cara que teve mais de 400 anos de prisão, conforme o Eduardo falou, decretada, e que roubou mais de R$1 bilhão, é que ele tentou, o Santa Cruz tentou ser candidato a governador lá no Rio. E se a gente pegar o histórico, né, dos últimos governadores do Rio, Luiz Fernando Pezão, o próprio Sérgio Cabral, Antony Garotinho, Rosa Garotinho, Moreira Franco, todos eles foram presos. Quer dizer, estranho seria se o Santa Cruz se posicionasse de uma forma diferente. Eu acho que está tudo em casa. Pessoal, a Polícia Federal deve abrir hoje um inquérito para apurar a informação de que o governo Bolsonaro tentou trazer de forma irregular para o Brasil joias avaliadas em R$16 milhões. Os fatos podem configurar crimes de descaminho, peculato e lavagem de dinheiro. As joias foram trazidas da Arábia Saudita por uma comitiva do Ministério de Minas e Energia e seriam um presente para a então primeira-dama Michele Bolsonaro. As peças não foram declaradas às autoridades brasileiras e estavam em uma mochila de um assessor do ex-ministro Bento Albuquerque. Por não terem sido declaradas, as peças foram apreendidas. Rita Mundim, história complicada essa e a Polícia Federal entrando no meio da história agora. Ô Júnior, não está complicado não, isso para mim é contrabando. Então, se era presente de Estado, que fosse declarado como presente de Estado. Mas parece que houve uma tentativa de burlar a Receita. Parabéns para a Receita e que, se for crime, que seja apurado e condenado. Porque nenhum de nós pode entrar no país, tem aquela, né, você fez lá, nada a declarar. Se você tem algo desse valor numa mochila e você acha que você não tem nada a declarar, quando você tem que declarar qualquer item acima de $1.000, pelo amor de Deus, é crime. E no meu modo de entender, uma tentativa clara de contrabando. Ô Ricardo Kertzmann, eu chamei de história complicada. A Rita deu um nome um pouco mais duro, contrabando. E você? Eu acho que a coisa é tão escabrosa, né? Porque se a alegação é de que era um presente de Estado, isso teria que ter seguido os trâmites normais, né? Ter sido oficializado como presente de Estado. Se foi um presente pessoal, deveria seguir os trâmites alfandegários, recolher os devidos impostos. Se foi presente de Estado, e isso não foi parar nas mãos do Estado, foi subtraído. Isso para mim tem um nome, né? Isso é roubo. Se foi presente pessoal, por que isso não foi declarado? E o pior é o seguinte, apareceu uma outra novidade aí, né?
que houve uma outra remessa, um outro estojo com joias aí, joias masculinas. Essas foram entregues, aí sim, para o governo como presente de Estado, só que 13 meses após o recebimento aqui no Brasil. Nesses 13 meses, esse estojo que foi para o presidente Bolsonaro, para o ex-presidente Bolsonaro, ficou no limbo, porque ele não entrou no patrimônio da República e nem foi para o presidente Bolsonaro, ficou viajando por aí. Então, quer dizer, além disso, são 6 ou 7, acho que 6 tentativas claras de interferências para poder resgatar as joias que foram apreendidas pela Polícia Federal. São 8 agentes envolvidos nisso aí. Eu acho que a coisa é muito mais séria e vai dar muito pano para manga ainda. Eduardo Costa, eu não sabia desse detalhe não, mas, enfim, nem sei se está tão correto assim, mas ela teria que pagar 50% do valor das joias para entrar, com imposto, enfim. Isso em tempos normais. E depois de constatada a infração, além disso, mais uma multa, que daria 16 milhões. 12 milhões de dólares, 25% de multa, mais 50% isso. De imposto, dava 12 milhões de reais. Ô, Júnior, primeiro eu quero me unir à Rita, para dizer aos agentes, aos auditores da Receita, meus respeitos. Eu imagino que eles não sofreram de pressão em 13 meses e o risco que correram de terem suas carreiras destroçadas. Parabéns. Não é só para a Receita, não, para a turma da Polícia Federal, que todo dia trabalha contra o vento. E por último, eu quero pedir desculpa ao ouvinte Tatiaia. Desculpa, tá, gente? Desculpa de todo dia você tá indo para o trabalho, tá levando seu filho para a escola, e a gente fica entrando, invadindo a sua casa, o seu carro, o seu espaço, só com notícia ruim. Mas é só bandalheira? Dona Madame Bolsonaro trazendo uma joia dessa, de forma indecente, é o Juscelino, hoje ele vai encontrar com o Lula. É o ministro indecente das comunicações, e agora mais uma, né? O Lula foi ali fazer um piquenique na Argentina, fazer uma média com o presidente, passou por Uruguai, gastou 2 milhões, Júnior, em 2 dias e meio. 2 milhões! Esse é o cara que está preocupado com a fome. Desculpa, viu, ouvinte? Ô, Mal Camargos, na mochila de um assessor do Bento Albuquerque, que, enfim, ministro de Minas e Energia, toda a questão que envolve as Forças Armadas também, enfim, é pesado, né? A mulher de um presidente não pode receber um presente de 16 milhões de reais. Assim como a mulher do ex-presidente não pode receber uma reforma de um triplex que não se sabe quanto custou, mas certamente menos do que 10% desse valor. O valor da joia significa 5 vezes o valor do triplex, pelo menos. Esse é o tamanho do crime deste momento. Pelo triplex, um ex-presidente foi condenado e foi preso. Será que este vai ser também? Ô, Malco, concordo menos. com o Eduardo. Menos, Malco. Pelo triplex, pelo amor de Deus. Menos por quê, Rita? Vamos lá, vamos falar das nomes aos bois. Alguém vamos dar nome de estado, foi apenas a mulher pelo do triplex? presidente Bolsonaro foi visitar um estado e voltou com um presente de 16 milhões de reais, que não declarou a receita, ou seja, ia entrar por debaixo dos panos, ia colocar no cofre de sua casa este presente. Eu não vejo diferença em relação à reforma do triplex feito por uma empreiteira. Pois é, mas não foi só a reforma do triplex e ele foi condenado, mas já está solto, né? Bom, por isso que eu sempre falo, por mim tinha que ter todo mundo ir pra cadeia, nenhum nem outro. Se fez crime, vai pra cadeia. Pois se é triplex, se é joia, se é tudo isso, não tem que defender. Ah, um foi solto, o outro não foi. Vai todo mundo pra cadeia. É isso, Eduardo? Tô com todo mundo. Pode tocar o barco? Vambora. Então, vamos lá, então. Troca as moscas. Mesmo. Porque senão a gente acostumou nesses últimos meses, talvez nesse último ano, a uma guerra. Quem que é o mais ladrão, quem que fez pior ou melhor. Pô, se fez errado, cara, pouco importa. Não existe meia gravidez, não existe meia corrupção, não existe meio roubalheira. Tem que ir todo mundo preso. E pare de xingar quando pergunta pra gente. Eduardo, Lula ou Bolsonaro? Eu fico com boca aberta. Eu não quero, porque lado que eu vou. Pela sensação que eu tenho, acho que tá todo mundo concordando, porque o que o Malco pediu foi isso também, né? Que do mesmo jeito que o Lula foi preso, esse também seria preso. É mais ou menos por aí, né, Malco? Exatamente. A Rita pediu menos, não acho que ser menos, não. É mais não, investigação, menos, não. mais processo, mais seriedade da justiça. Exatamente, mas eu tô falando que o triplex é um grão de areia. Turma, seguinte, já está valendo a lei que dispensa o aval do cônjuge para a realização da laqueadura para mulheres e vasectomia para homens. A nova regra também reduz a idade mínima para os 2 procedimentos. Passa de 25 para 21 anos. Em caso de descumprimento, Eduardo Costa, a lei prevê reclusão de 2 anos a 8 anos, além de multa. Ô, gente, isso é civilização. Eu que fiz há mais de sei quantos anos, mais de 30, eu
vos digo, é inacreditável que uma mulher tenha que pedir bênção pro marido para fazer um negócio desse. E vice-versa, pedir assinatura. Conversar sim, pedir assinatura não. E eu vi, Júnior, eu não vou. A gente vê tanta coisa, lê tanta coisa, não sei se foi na internet. Eu vi o caso de uma mulher que tem 10 filhos. E ela jura que tem 18 anos que ela tenta. Toda vez que ela tenta, ela pede e tal, e não consegue. Esse é um outro assunto, Júnior. Eu sei que eu estou mexendo no vespeiro, viu? Mas eu, se fosse uma autoridade, eu ia fazer uma grande campanha de vasectomia e laqueadura grátis para quem tivesse interessado. Um mutirão. Ô, Malco Camargos, essa decisão com 21 anos não está muito cedo para tomar uma decisão tão importante como essa? Meu corpo, minhas regras. Isso vale para o jovem, vale para o adulto, vale para o marido, vale para a mulher, vale para quem está no dia a dia no carnaval. Se hoje a gente defende a autonomia, as barreiras invisíveis e a liberdade para cada um de agir como está, esse é um avanço que cabe a cada homem e cada mulher decidir, a qualquer altura da vida, o que quer fazer com o seu corpo. E aí, Rita, cedo demais não? Não acho não, pelo contrário, eu acho que deveria haver até um programa de incentivo. Nós somos um país muito pobre e vou agora que eu vou botar a lenha na fogueira. Quando você pega um aumento do Bolsa Família para crianças com menos de 6 anos, então você incentiva algo que deveria ser de uma forma bem educativa, né? Mostrar, porque trazer um filho ao mundo hoje requer muita responsabilidade e condições para criar essa criança. Então, acho que nesse caso aqui nós estamos diante de um avanço, né, que até faz um contraponto a esse incentivo à natalidade dado pelo governo ao aumentar a Bolsa Família para aquelas famílias que têm crianças menores. E aí eu diria, esse incentivo poderia ser para laqueadura ou vasectomia. E fica aí um assunto tanto quanto polêmico. E aí, Ricardo Kertzmann? E aí que eu acho o seguinte, né, por partes. Com 21 anos, a pessoa acho que ainda está muito cedo para poder tomar uma decisão tão radical assim, mas eu acho que é um direito das pessoas, dos adultos, decidirem o que querem fazer da própria vida. Então, nesse sentido, eu caminho com o Malco. Agora, a gente tem que pensar em termos de previdência pública, né? Quanto menos pessoas nascerem, maior é o tamanho do rombo que a gente vai ter na Previdência. E, por fim, eu quero discordar veementemente do que a Rita falou agora. Não há incentivo nenhum em dar Bolsa Família para crianças, não. Há uma maneira de minorar os problemas sociais que existem. Não pode deixar essas crianças morrerem. Uma coisa é você incentivar a taxa de natalidade, que isso nunca ocorreu no Brasil. Outra depois de nascidos, o Estado prover algum tipo de assistência para quem precisa. Concordo plenamente, mas o que eu acho é que esse programa, né, é um avanço nesse sentido de pessoas, famílias com menos condições de não terem tantos filhos. Porque o filho é uma responsabilidade e é uma responsabilidade do Estado, mas exige renda para que tenha condições mínimas para sobreviver e acessar, né, o mercado como um cidadão, acessar boas escolas, e que também é uma função do Estado. Então, esse é que é o problema. O Estado é muito falho e o Brasil tem uma população pobre muito grande. E essa população pobre tem que ter o direito reprodutivo e a assistência do Estado durante a gravidez, por isso o auxílio pré-natal, e também durante a vacinação, por isso a exigência da vacina, a matrícula na escola e também uma renda para aquelas famílias. O governo federal está na direção corretíssima de apoiar os mais pobres para que possam ter filhos, independente de ter acesso ou não ao mercado. Isso, para mim, é impronunciável. Esse discurso do Malco é muito bonito, mas devia ser acompanhado da obrigação do governo de orientar as pessoas. O governo, as igrejas e os tais conselhos tutelares reuniam a família na igreja, lá no centro social, e falaram o seguinte: quantos anos você tem? 21. Quantos filhos você tem? 4. Como é que estão? Então, assim, 21 anos. As meninas não têm filho com 12 anos, João. É direito delas? Mas é direito também de alguma autoridade eclesiástica, política, humana, falar com essas meninas, para. Eu fiz muita coisa com 21 anos que eu me arrependo hoje. Eu tenho medo dessa idade tão jovem assim. Mas, ponto final no nosso Conversa de Redação, que teve Eduardo Costa, Ricardo Kertzmann, Rita Mundim e Malco Camargos. Agora, você fica com a Cirantão. Mais informações ao longo da programação de hora.